Prescrição intercorrente no novo Código de Processo Civil e na visão do Superior Tribunal de Justiça. Felipe Cunha de Almeida. Resumo: este artigo analisou o instituto da prescrição intercorrente prevista no novo Código de Processo Civil e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca de sua aplicação. Introdução. O tempo é instituto presente, antes até do que para o estudo do direito, na própria vida dos seres em geral. A cada momento que passa, evidentemente, não volta atrás, não é objeto, portanto, de recuperação. Para o estudo do direito, o tempo, o seu estudo, também é de vital importância, como será analisado no decorrer deste artigo. De sorte que inauguramos o presente trabalho, que vai abordar a questão da prescrição intercorrente, através dos ensinamentos do saudoso Clovis Bevilacqua. Assim ensinava o mestre. A influência do tempo sobre os direitos é considerável e variadíssima. O tempo, em que se foram os atos jurídicos, vem a apreciação, para determinar-lhes a data e para saber se que lei os rege, o termo nos atos jurídicos, seja suspensivo, ou resolutivo, é uma função do tempo, como também é o prazo extintivo ou preclusivo, para determinar se a preferência dos direitos reais em colisão, atende-se à sua prioridade, as soluções dos débitos devem ser feitas no tempo determinado, não podendo, em regra, ser exigidas nem realizadas antes. No uso capião, o tempo é elemento essencial para a aquisição da propriedade. A seu turno, Pablo Stolzi Galiano e Rodolfo Pamplona Filho, sobre o tempo, ensinam que o tempo é um fato jurídico natural de enorme importância nas relações jurídicas travadas na sociedade, uma vez que tem grandes repercussões no nascimento, exercício e extinção de direitos. Considerando as premissas acima sobre o tempo e a sua influência para o direito, será que, após ajuizada determinada ação, o tempo pode ter influência no sentido de ocorrência da prescrição mesmo no processo civil? Vejamos o que o Código de Processo Civil dispõe sobre os efeitos da citação, sendo que o que importa para este artigo é o previsto no parágrafo 1º do art. 240. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Primeiro, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação. Considerando a disposição processual acima transcrita, verifica-se que o Código prevê a interrupção da prescrição quando da ocorrência pelo despacho que a ordena, e não a citação propriamente dita, e desde que com juízo positivo, como enfatiza Fred Didier Jr., eis que o despacho que determina a emenda inicial, por exemplo, não tem o efeito de interromper a prescrição. Alexandre Freitas Câmara, por sua vez, refere que o efeito substancial do despacho que ordena a citação é aperfeiçoar a interrupção da prescrição. Por uma análise do artigo do CPC que prevê a interrupção da prescrição, em um momento, quando ocorrer o despacho que ordenar a citação e, portanto, interrompê-la, o autor ou exequente, em um primeiro momento, terá uma sensação de segurança em relação ao prazo prescricional envolvendo a sua pretensão. Contudo, será mesmo que, uma vez interrompida a prescrição, ela pode retomar seu curso.
Ainda, o credor deve ser intimado sobre a eventual ocorrência da prescrição. Caso positiva a resposta, de que forma? Bem, estas questões serão respondidas através do presente artigo, com base nas disposições do Código de Processo Civil e também no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. A influência do tempo e a prescrição. Como colocado na introdução deste artigo, o tema prescrição intercorrente é o foco de nossos estudos, portanto, se estamos falando justamente da prescrição, tal instituto guarda relação direta com o tempo. A prescrição, seja ela qual for, é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas, ponto e mais. Tolhe o impulso intempestivo do direito do negligente, para permitir que se expandam as forças sociais que lhe vieram ocupar o lugar vago. E nem se pode alegar que há nisso uma injustiça contra o titular do direito, porque, em primeiro lugar, ele teve tempo de fazer efetivo o seu direito, e, por outro, é natural que o seu interesse, que ele foi o primeiro a desprezar, sucumba diante do interesse mais forte da paz social. Caio Mário nos ensina sobre a importância, então, do tempo e a sua relação direta com o direito, eis que tem influência decisiva na consolidação e extinção dos direitos subjetivos. Portanto, conclui o mestre que o tempo pode imunizar o que denomina de ataques a determinada relação jurídica, ou ainda decretar o perecimento daquela que negligentemente foi abandonada pelo sujeito. A relação jurídica pode então perecer pelo decurso do tempo. O tempo domina o homem, na vida biológica, na vida privada, na vida social e nas relações civis. Atua nos direitos. Particularmente quanto a estes, pode exercer relevante papel. Umas vezes é requisito do seu nascimento, outras vezes é condição do seu exercício, seja em decorrência da declaração de vontade. Silvio Rodrigues, por sua vez, há muito já ensinava sobre a influência do tempo para o direito. O saudoso jurista assim pontificou. Nessa matéria, mais do que em qualquer outra relação jurídica, a interferência desse elemento é substancial, pois existe um interesse da sociedade em atribuir juridicidade àquelas situações que se prolongaram no tempo. De fato, dentro do instituto da prescrição, o personagem principal é o tempo. Sobre a influência do tempo, Paulo Lobo é esclarecedor. A pessoa tem de exercer e exigir seu direito em tempo razoável, máxime quando se tratar de bens econômicos. A vida social é um eterno movimento. Quem deixa inerte seu direito compromete sua inerente função social. Não há direito isolado, que possa ser usufruído apenas para si, sem consideração com o meio social, ou deixado de lado indefinidamente, sem consequência. Ensina Anderson Schreiber, por sua vez, que tanto a prescrição como a decadência, são institutos que traduzem a influência do tempo sobre o exercício dos direitos. Ressalta o mestre, portanto, que aqueles institutos visam a impedir que os conflitos se eternizem. Nestes termos sobre o tempo e a prescrição, o Código Civil assim dispõe, art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, ao comentarem a norma acima transcrita, conceituam a prescrição como causa extintiva da pretensão de direito material pelo seu não exercício no prazo estipulado de lei.
Portanto, concluem e alertam os mestres que o objeto da prescrição guarda relação com a pretensão de direito material, e não da ação, sendo que o direito brasileiro adotou a teoria da actio nata, segundo a qual o desacordo da prescrição da pretensão se inicia quando da violação do direito subjetivo. A título de exemplo prático, podemos observar a teoria mencionada com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que assim de pronunciou. Consoante anteriormente decidido, a orientação do Tribunal de Origem não discrepa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, devendo ser contado a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. O art. 189, do Código Civil, é claro quanto ao exercício de determinado direito. Flávio Tartucci observa que, o exercício de um direito não pode ficar pendente de forma indefinida no tempo. E aponta para a máxima no sentido de que o direito não socorre aos que dormem. Constitui a prescrição, portanto, pela máxima citada, um benefício ao devedor, até em virtude da segurança jurídica inerente às relações negociais. Contudo, deve ficar claro que a prescrição, quando verificada, não ataca o direito, o que é extinta é a pretensão, em que pese aquele fique sem a proteção jurídica. O tempo, a prescrição, podem também influir no curso do processo civil, como adiante será demonstrado. Portanto, o operador do direito, como veremos, deve ficar atento àquele instituto também para com o processo civil. 3. Prescrição intercorrente no Código de Processo Civil. Antes de enfrentarmos a prescrição intercorrente prevista pelo Código Civil, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery apontam para o Código Civil, em especial para o parágrafo único do art. 202. Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. É possível perceber, pela leitura do parágrafo único do art. 202, do Código Civil, que a prescrição pode voltar a ocorrer também para efeitos do processo civil. Continuando, Humberto Teodoro Júnior observa que o Código de Processo Civil revogado não regulava a questão da prescrição intercorrente, como fenômeno aplicável à execução civil. Contudo, a jurisprudência acabou por acatar a prescrição, justamente pela necessidade de evitar a exigência eterna das obrigações, ou seja, veio a impedir o estabelecimento de dívidas imprescritíveis. Contextualizando o tema ora proposto agora para o processo civil, a prescrição intercorrente vem prevista, no Código de Processo Civil, nos artigos 921 e 924, respectivamente. Art. 921. Suspende-se a execução. Terceira, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Primeiro, na hipótese do inciso 3º, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Segundo, decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Terceiro, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Quarto, decorrido o prazo de que trata o primeiro sem manifestação do exequente,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Quinto, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o quarto e extinguir o processo. Agora passamos então a também enfrentar a questão do tempo, mas direcionada ao processo civil. Araquém de Assis leciona que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, sendo a execução por título judicial ou extrajudicial, é hipótese de suspensão típica, justamente pela impossibilidade de a execução prosseguir, tendo como base o princípio político da responsabilidade patrimonial. A primeira constatação que se faz, para fins de análise do início da prescrição intercorrente, é a de que, para a hipótese de não localização dos bens do devedor e o processo remetido ao arquivo, a execução fica suspensa por 1 ano. Contudo, passado tal prazo, a prescrição intercorrente tem o seu início. A doutrina, comentando a prescrição intercorrente, aduz que o novo Código de Processo Civil aplicou por extensão o entendimento consolidado nas execuções fiscais, no sentido de que, na ausência de bens penhoráveis, suspende-se a execução fiscal por um período de 1 ano, findo o qual se arquivam os autos e passa a fluir normalmente o prazo prescricional, art. 40, Lei 6.830/80, súmula 314 do STJ. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam que se a suspensão da execução ocorrer por prazo superior ao prazo da exigibilidade da dívida, acarretará na ocorrência da prescrição intercorrente. Sendo que o prazo da prescrição é o mesmo prazo da reparação em juízo. É de se registrar que não se trata de inércia culposa, dolosa, ou de abandono do processo, pelo exequente, para a configuração da prescrição intercorrente, mas sim de uma inviabilidade objetiva no sentido de penhora de bens do devedor. Ainda, também como se observa do Código, a ocorrência da prescrição intercorrente também é uma das causas da extinção das execuções, art. 924. Extingue-se a execução quando, v, ocorrer a prescrição intercorrente. Portanto, deve o credor ficar atento às disposições processuais aqui trazidas, sob pena de ver fulminada a pretensão materializada na execução justamente pela ocorrência da prescrição. 3.1 O entendimento do STJ. Uma das perguntas lançadas na introdução deste artigo, ou seja, se existe a necessidade de intimação do credor sobre a prescrição intercorrente, ou seja, se intimação para oportunizar o contraditório ou se para oportunizar que o exequente dê andamento à execução e continue na busca por bens penhoráveis do devedor, é respondida neste momento, com base no entendimento do STJ. Antes, contudo e em linhas gerais, é importante trazer o entendimento da Corte sobre a importância de a parte não restar inerte ao processo, sob pena de, entre outras consequências, ver verdadeira punição pela ocorrência da prescrição intercorrente. No que concerne à prescrição, o Instituto fundamenta-se em proporcionar segurança jurídica e a pacificar as relações sociais, com a punição do titular da pretensão no caso de permanecer inerte. Nas pretensões subjetivas de índole patrimonial, não basta ao titular do direito ajuizar a demanda, sendo necessário que busque efetivamente a satisfação de seu crédito, promovendo as medidas necessárias para a conclusão do processo, sob pena de ver declarada a prescrição intercorrente. Observar-se, assim, que a declaração da prescrição intercorrente tem como pressuposto a inércia do credor em dar andamento ao processo. Pois bem,
Da decisão que se manifestar sobre a prescrição intercorrente deve haver a intimação do credor no sentido de oportunizar o contraditório, como vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, mas não no sentido de dar andamento ao processo. Nesse sentido também ressalta Cassius Carpinella Bueno. E aqui vale o alerta: a parte deve sempre demonstrar ao juízo que vem monitorando o devedor, através de requerimentos, consultas, por exemplo, ao Bacenjuda. Para as hipóteses de execuções fiscais, o prazo de 5 anos, para fins de prescrição intercorrente, passa a iniciar após a suspensão do processo, por 1 ano. Questão interessante também guarda relação direta com a incidência da prescrição intercorrente, pela falta de bens penhoráveis ou pela não localização dos bens. Contudo, não há sucumbência em favor do devedor, conforme se pronunciou o STJ neste sentido. No entanto, o banco exequente acabou por não localizar os herdeiros do executado para regularização do polo passivo, sobrevindo diversos pedidos de sobrestamento do feito para sua localização, tendo o credor destacado que tomou todas as providências no sentido de localizar o espólio do executado, porém, todas restaram infrutíferas. Por outro lado, sequer fora aberto processo de inventário ou arrolamento, folha 85. Assim, o fato de o exequente não localizar o devedor, ou seus herdeiros, para quitar a sua dívida não pode significar mais uma sanção em desfavor daquele que, embora tenha pretensão vitoriosa no mérito, não venha a obter êxito prático com o processo executivo. Entender de forma diversa seria reconhecer o devedor que desapareceu no momento do cumprimento de sua obrigação como vitorioso na lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa, o que, data venia, parece teratológico. Repare que a inutilidade do feito executivo não se deu porque o credor tenha simplesmente se desinteressado de sua pretensão, não foi o exequente, mas os executados que deram causa ao ajuizamento da ação. Nesse passo, no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes deve arcar com a verba honorária, não se pode ater à respectiva sucumbência, devendo-se atentar principalmente ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar as despesas dele decorrentes. Não se pode olvidar, ademais, que é o princípio da causalidade que impõe seja o executado responsável pelo ônus da sucumbência no processo de execução, haja ou não embargos. 7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. O julgamento acima é digno de aplausos, afinal, premiar a parte devedora com atribuição de valores pela sucumbência se mostraria ilógico e até verdadeiro prêmio. Ora, tais hipóteses de prescrição guardam relação direta com a situação pessoal patrimonial do executado ou com a sua não localização, mas que não afasta a pretensão executiva em termos de êxito. Logo, por tais razões, a parte exequente não decai do pedido. Já em relação à necessidade de intimação da parte, entende e decide o Superior Tribunal de Justiça, aquela é exigida apenas quando o credor abandona o processo, e não para que dê andamento ao processo. E tal situação deve ficar bem clara, entendemos, inclusive, como um alerta da Corte ao exequente. Com tal entendimento, a decisão que pronunciou a prescrição intercorrente foi mantida. Outra questão importante é a suspensão por morte de uma das partes e a habilitação dos sucessores, e ausência de previsão legal quanto a prazo máximo de suspensão e a relação com a prescrição intercorrente.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a seu turno, segue o entendimento do STJ quanto à desnecessidade de intimação do credor. 4. Conclusão. Inércia, falta de localização dos bens do devedor ou daquele mesmo, despacho que ordena a citação e interrupção da prescrição. Todos estes fatores estão atrelados ao processo civil, que pode sim, assim como no plano dos fatos, sofrer as consequências da prescrição, denominada de intercorrente. De tudo o que foi trazido neste artigo, tendo como foco central a prescrição intercorrente, o fato é que cabe ao interessado movimentar o poder judiciário, em termos de fazer valer a sua pretensão. E tal alerta vale tanto para o direito material como para o direito processual. A falta de zelo, por exemplo, do credor para com a sua pretensão, pode ter como consequência a ocorrência da prescrição dentro do processo. A afirmação acima tem conexão direta com a paz social, como lecionam Pablo Stolzi Galiano e Rodolfo Pamplona Filho, no sentido de que, o maior fundamento da existência do próprio direito é a garantia de pacificação social. Mas a doutrina faz a seguinte crítica e ressalva, em atenção à prescrição intercorrente. Ao nosso ver, em que pese a opção do NCPC ser clara, não nos parece a melhor. Soa excessivo e desproporcional impor ao exequente a influência do prazo prescricional diante de um fato, a ausência de bens do executado alheio à sua vontade e sobre o qual não exerce qualquer controle. Pior ainda, em algumas situações, sabe-se que o executado, por meio de ardes e atos maliciosos, consegue ocultar seus bens. Há, porém, um alento, só passa a correr a prescrição se for arquivada a execução. Enquanto ela estiver viva, diligenciando-se na busca de bens do executado, não se cogita do início da contagem da prescrição. Portanto, remetendo o estudioso do direito à pergunta que fizemos na introdução deste artigo, a resposta é positiva, ou seja, o tempo também pode exercer fator decisivo dentro do processo civil, fazendo incidir a denominada e estudada prescrição intercorrente. Deve o interessado buscar evitar o arquivamento, já que, como visto anteriormente, após decorrido o prazo de 1 ano, volta a correr o prazo. Deste reinício, tem o credor a necessidade de busca do executado, dos seus bens, pois, caso negativa a tarefa, a prescrição intercorrente será declarada. Art. 921. Suspende-se a execução. Primeiro, na hipótese do inciso 3º, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Segundo, decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Quarto, decorrido o prazo de que trata o primeiro sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Entendemos como positiva a participação do credor quanto intimado a se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição, em decisão que virá. Contudo, tal participação deve, assim como no entendimento do STJ trazido, vir no sentido de demonstração de que o prazo ainda não foi implementado, e não para que dê andamento ao processo. Nosso intuito jamais teria a pretensão de esgotar o tema, mas sim de fazer um cotejo entre o CPC e o entendimento do STJ acerca da prescrição intercorrente. Se o direito não socorre aos que dormem, como visto, no plano do direito material, e pode levar a pretensão à prescrição, por outro lado,
A falta de localização do devedor ou dos bens daquele, pode fazer com que a prescrição seja declarada no curso do processo, ou seja, ocorrer a decretação da prescrição intercorrente.